Tive que contar um gozo. Sabe aquele meu namorado? Ele ficou com outra. Ai, mas ele não me merece. Eu tenho que superar isso. E aí eu tô com uma vontade de ler, sabe? De ler uns livros. Ler uns livros que me ajudem a superar. Daí eu vou lá procurar com a Fran. Ai, minha vida tá péssima. Só um livro pra me ajudar agora. Obrigada, tá? Até mais. And curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would. A dor do meu coração quebrado faz minhas pernas não funcionarem. That was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. Fran, tem que te contar um negócio. Que foi, Isa? Meu namorado, ele me traiu, tá? Me traiu, cafajeste, ficou com outra. E agora eu só queria ler um livro, sabe? Pra eu me identificar, pra eu ver que eu não sou a única trouxa, sabe? Qual que você pode me indicar? Tem certeza? Tenho. Olha, Isa, eu acabei de catalogar, tá prontinho. Eu tenho que indicar A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Inclusive, ele é uma leitura obrigatória de textura. Que tal? Bom, que daí eu choro e deve me ajudar também bem na prova. Às vezes, a traição vem para as coisas boas. Você, às vezes, na hora você não entende por que isso aconteceu comigo. Mas isso aconteceu comigo para eu ler justamente o livro A Falência, para eu passar na prova da UFPR. Beijos. Pois é, o sofrimento causa sempre crescimento. Não consigo mais parar de pensar na traição de Francisco Teodoro e Camila. Não consigo mais. Meu ex nem mais me importa. Eu só me importo com Francisco Teodoro. Estamos no ano de 1891, um marco na história do Brasil e do mundo, em um cenário de transformações políticas, sociais e econômicas. O Brasil viveu um período de intensa turbulência, consolidando a República, mas também enfrentando crises internas que ameaçavam a jovem nação. O novo regime republicano estava em sua infância. Apenas 2 anos antes, em 1889, o Império de Dom Pedro II havia sido deposto e o Brasil se tornava uma república presidencialista. Contudo, o fim da monarquia não trouxe paz esperada. Em 1891, o país estava imerso em uma profunda crise política e o ano seria marcado por intensas disputas pelo poder. Deodoro da Fonseca, o líder do golpe republicano de 1889, ainda era o presidente do Brasil em 1891. Inicialmente, um herói militar. Deodoro enfrentava uma crescente insatisfação dentro do próprio exército e entre os setores políticos. Sua tentativa de centralizar o poder e governar de forma autoritária levou o Brasil à beira da Revolução. Em novembro de 1891, a insatisfação das Forças Armadas culminaria em um movimento que ficaria conhecido como a Revolta da Armada.
Oficiais da Marinha, descontentes com as medidas de Deodoro, se rebelaram, desafiando a autoridade do presidente e colocando em risco a estabilidade da República. O Brasil se encontrava em uma encruzilhada. A jovem República seria capaz de sobreviver a esta crise interna? Deodoro da Fonseca, em seu esforço para manter o controle, acabou cometendo um erro fatal. Em 23 de novembro de 1891, tentou dissolver o Congresso e governar por decretos, uma medida que gerou revolta em diversos setores da sociedade, especialmente entre os militares. Frente à pressão crescente, Deodoro foi forçado a renunciar, deixando o cargo para o vice-presidente Floriano Peixoto. Mas em vez de aliviar as tensões, Floriano assumiu uma postura ainda mais autoritária, aprofundando as crises internas que continuavam a marcar o início da República. No âmbito econômico, 1891 não era um ano tranquilo. O Brasil, embora sob um novo regime, ainda dependia fortemente de sua economia agrícola, especialmente da produção de café, que dominava as exportações e a riqueza do país. No entanto, o sistema agrícola brasileiro estava se transformando e o país começava a se industrializar, especialmente nas áreas urbanas, como São Paulo e Rio de Janeiro. O país começava a experimentar os primeiros sinais de uma industrialização, que mais tarde ganharia força ao longo do século XX. Mas, como todo processo de transformação, essa mudança trouxe novos desafios. As condições de vida e trabalho das novas indústrias eram precárias, e as cidades viviam em uma rápida urbanização, sem infraestrutura suficiente para suportar o crescimento populacional. Movimentos trabalhistas e greves começaram a se tornar cada vez mais comuns, refletindo as tensões sociais que estavam por vir. 1891. Um ano de profundas mudanças. Um ano de desafios e esperanças. O Brasil dava seus primeiros passos enquanto república, e o mundo em transformação preparava o terreno para um século de revoluções e rupturas. Um Brasil que, apesar de suas crises e divisões internas, estava forjando seu caminho em direção ao futuro. E o que o futuro nos reservava? A resposta viria com o tempo. Francisco Teodoro é um português que chega pobre ao Brasil e constrói sua riqueza trabalhando como empresário do café, aproveitando-se do contexto nacional. Em determinado momento de sua vida, o personagem sente a necessidade de se casar, como forma de cumprir o seu papel social. Assim, Teodoro conhece Camila, uma jovem que aceita casar-se com ele. Dessa maneira, como era de costume ser retratado em romances da época, o casal se une por conveniência. Camila, por saber que Francisco era um homem rico, que poderia ajudar a ela e sua família, e Francisco por ver em Camila uma boa opção de esposa, trazendo-lhe o status social que necessitava. Sendo assim, a relação dos dois tinha a ver com interesses e não com relação amorosa. Fruto do casamento, Francisco Teodoro e Camila têm 4 filhos: Mário, Ruth, Raquel e Lia. Na trama, a consolidação da fortuna de Francisco Teodoro é abordada em paralelo ao seu relacionamento amoroso com Camila, que não era de grande importância para ele. Sendo assim, a jovem esposa começa a ter um relacionamento extraconjugal com o Dr. Gervásio, um médico muito erudito e amigo próximo da família. Muito considerado por Teodoro, justamente por seu prestígio social. Em dado momento, Francisco Teodoro decide abandonar o comércio e investir seu dinheiro na bolsa de valores da época. A exemplo do que se observava de Gama Torres, investidor que acumulava riqueza a partir de seus investimentos em especulações financeiras. No entanto, ao fazê-lo, o ex-empresário não consegue e perde todo o seu capital, indo à falência. Ao ver-se nessa situação, considerada inaceitável, Francisco Teodoro se suicida. Após a morte do marido, Camila e sua família ficam pobres e se veem obrigados a trabalhar. A filha do casal, Ruth, antes da falência da família, pede ao pai que dê uma casa de herança a Nina, sobrinha de Camila. O pai atende o pedido da filha e, ao final da trama, é nessa casa simples, da sobrinha antes passada por todos, que a família toda vai morar. Camila, após a morte do marido e vendo-se livre, vai atrás do médico, com quem tinha relações extraconjugais. Ao propor ao Dr. Gervásio que se casem, descobre que ele já era um homem casado.
Ao final do romance, a última cena se mostra bastante importante dadas as temáticas abordadas pela autora, pois nela, todas as mulheres da trama aparecem exercendo algum tipo de trabalho para sobreviverem de seu próprio sustento. Eu sempre gostei muito de ler romance, mas eu nunca li romance de época, principalmente livros com publicações muito antigas, igual a Falência, porque eu sempre achava que ia ter uma linguagem muito robusta e algo que eu não conseguiria entender de forma alguma e que fosse uma leitura chata. Mas a Falência me mostrou um lado diferente em relação a isso. O livro, ele traz um aspecto diferente da autora, então a Júlia Lopes, por ser uma escrita feminina, ela traz uma visão muito diferente de algumas situações, além do livro abordar muitos aspectos históricos que eu particularmente gosto muito. Então, falando sobre a abolição da escravatura, o início da República no Brasil, a produção do café, que são assuntos que me instigam muito, principalmente na escola. Então, eu gostei muito da leitura desse livro em relação a isso. E fora que a história toda, ela é muito, ela prende muito a gente, o clímax todo, todos os problemas que acontecem, o fato da Camila, ela viver num luxo e do nada ela despencar com a falência devido à morte do marido dela. Tudo isso torna a história mais envolvente e faz com que a gente perceba alguns aspectos que até podem ser levados para a nossa vida. Então, A Falência foi um livro que me fez ver um lado diferente das obras que são publicadas em anos mais antigos e possuem uma linguagem um tanto quanto mais robusta. Eu gostei muito do livro A Falência porque desenvolve muito bem os personagens que estão no livro e conta muito bem o dia a dia descrito dos personagens. Além disso, esse livro retrata sobre política, família, religião, que são temas que estão presentes tanto antigamente no livro como hoje em dia na contemporaneidade. Então, esses livros também estão presentes em vestibulares muito importantes, como a UFSC e o UFPR, que trazem essa questão política e religiosa e familiar também. Então, são livros que fazem com que a gente cresça e tenha uma outra percepção de como era antigamente e como está hoje em dia esses conteúdos. Agora, eu vou ler o depoimento da Paloma, falando sobre o livro. Diferente dos autores, homens que escreveram sobre a inferioridade feminina, aqui temos um destino bem melhor. Diga-se não necessariamente trágico, a nitidamente punitivo. Para essa mulher, que depois que tudo passa, decepção, desilusão e desamparo, acaba buscando a realização própria com o apoio de outras mulheres. Mesmo que a falência seja no título e não seja uma surpresa, Júlia mantém o clima de expectativa lá no alto, e o interesse soltando pequenas ironias ao longo do texto dos personagens. Para depois do fato ser um excelente contraponto da situação e a mudança que ocorre na dinâmica da família ser ainda mais surpreendente. Então ela achou muito interessante o desenrolar desses personagens antes e após o acontecimento. Quem foi Júlia Lopes de Almeida? Contemporânea de Machado de Assis, muito conhecida em sua época, foi uma intelectual bastante prestigiada por seu trabalho como escritora, que pôde viver de suas obras ao longo da vida, fato que foi bastante difícil até para os autores do período. A escritora participou ativamente das discussões para a constituição da Academia Nacional de Letras, mas, apesar disso, não foi convidada para ser uma das integrantes da instituição exclusivamente pelo fato de ser mulher. Ao longo de sua vida, Júlia Lopes de Almeida lutou por causas relacionadas aos direitos das mulheres e incluiu temáticas sobre os papéis sociais de gênero em suas obras.